Bom, pessoal, nessa aula aqui nós vamos rodar o Jenkins. A primeira etapa é justamente rodar o nosso Docker Compose e YML para rodar o Jenkins. Aqui eu estou rodando ele na porta 87 porque minha porta 8080 ela estava ocupada, mas você pode configurá-la para ter a porta 80 rodando tranquilamente. Um outro ponto é o volume, lembra? Que aqui a gente vai estar usando, esse volume vai estar num local ali específico do sistema que já falei na aula anterior que o ideal é não instalar para não ocupar muito o nosso sistema. É ter aí um outro ponto. Poderia ter aqui o ponto barra e fazer o volume de persistência de dados no local. Claro que você precisa escolher isso de forma adequada de acordo com o problema que você está lidando. Aqui eu fiz uma modificação que é o do arquivo do building e foi a seguinte. Eu tenho ali, continuo usando a imagem do Jenkins, ele vai ser o usuário root, porém eu adiciono esse comando que é o group id, que eu vou adicionar o grupo Docker e o usuário Jenkins ao grupo Docker para que ele possa acessar o Jenkins ali, possa acessar o Docker sem dor de cabeça. Então esse foi uma artimanha que eu usei ali para rodar o Docker sem ter que fazer muito mais configuração. Faço toda a configuração usando o próprio Dockerfile e Docker Compose. Com isso, o Jenkins consegue acessar completamente o nosso sistema ali. Então aqui, uma vez que eu tenho ali o meu Jenkins configurado, com o meu Dockerfile configurado, eu dou o Docker Compose App para poder inicializar a aplicação e ela vai rodar, certo? Lembra que o Jenkins nós já fizemos essa aula e já fizemos a configuração. Aqui é só para relembrar, por isso que estou fazendo no vídeo também para relembrar. Então eu vou abrir o Jenkins, vou instalar ali o Docker, o Docker Pipeline, o Kubernetes, o GitHub Integration e o Pipeline. São ferramentas que eu preciso instalar. Quando eu abrir o Jenkins a primeira vez, ele vai ter essa tela do administrador. Se acaso você não tiver a senha, porque nós fizemos o Docker Composer app-d, eu vou colocar aqui Docker PS para listar qual que é a minha imagem Jenkins. Está vendo que eu tenho o código ali do ID desse sujeito, eu tenho o ID do meu Jenkins. Eu vou pegar esse PS para poder pegar esse ID e faço docker logs com esse ID. E aí, uma vez que eu tenho o ID, eu consigo acessar a senha que é usada pelo Jenkins pela primeira vez. Pego essa senha e aí eu configuro lá, eu coloco essa senha de administrador aqui. Primeira vez que o Jenkins roda, ele vai pedir para instalar as extensões. Lembra de clicar aqui em instalar as extensões sugeridas. As extensões sugeridas vão ser essas, ele leva um tempo, vai levar um tempinho aí razoável para poder configurar. Feita a configuração, aqui você vai criar o primeiro usuário. Fique à vontade para criar aí, eu coloquei o admin nesse caso porque é um ambiente de teste, lembre que se for no ambiente de trabalho vocês vão ter que configurar isso corretamente. Definir senha, nome completo e o endereço de e-mail. Então façam essa configuração. Aqui basta gravar e concluir. Vamos manter esse endereço local. Lembre que aqui, no meu caso, como era 8087, vai aparecer o 7 no lugar do 0 aqui. Então a porta que vai aparecer é a porta que você for usar. Tudo pronto. Nós vamos lá nos plugins. Vamos pegar as extensões disponíveis, realizar a busca e colocar os plugins que nós precisamos, certo? Então, todos os plugins que eu preciso ali. Então, aqui está, por exemplo, Docker Pipeline, marco Docker também, que vai ser interessante, e assim por diante. Em seguida, nós vamos agora voltar lá no nosso painel, e ali onde tem o Cloud, nós vamos clicar em Cloud, e aí vamos criar uma nova Cloud. Então, digita aí, por exemplo, Docker, escolhe Docker, coloca um nome aí qualquer, por exemplo, Docker, escolhe o Docker. E aqui era o detalhe importante, lembra? Quando eu for fazer o host, eu tenho que digitar Unix, dois pontos, barra, 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 var, barra run, barra docker.soc. Testa a conexão, clique em testar a conexão e ele vai dar tudo ok. Se tiver tudo certo, se a nossa configuração estiver tudo certa, ele vai permitir rodar o Docker ali também pelo próprio é, Jenkins. Então vale lembrar que esse é o comando que eu tenho que colocar aqui no Docker
host URI. Feito isso, vamos voltar lá no nosso painel de inicial, a tela inicial do nosso Jenkins. Vou criar uma nova tarefa, certo? Crio uma nova tarefa e essa tarefa vai ser a nossa pipeline. Dou um nome para a pipeline, coloco aqui, clico em pipeline e tudo certo. Aqui está uma pipeline para testar se o nosso Alpine está correto, né? Eu vou passar ali uma para vocês. Mas a ideia aqui é que se tiver tudo correto, ele vai dar esse define e vai rodar a pipeline de testes. Pode passar direto para a pipeline que vai estar lá no nosso repositório. Qual que é a atividade que eu quero de vocês? Eu quero que vocês configurem um GitHub privado. O nosso objetivo agora não é ter o acesso público, mas sim o privado. Lá no painel de controle do Jenkins, tem ali gerenciar Jenkins, né? E aí nós clicamos ali, vale lembrar quando eu estou lá no Jenkins aqui, no painel de controle inicial, só para relembrar a nossa tela. Aqui tem o gerenciar o Jenkins, certo? Então estou lá no painel de controle inicial, clico em gerenciar o Jenkins e quando eu clicar em gerenciar o Jenkins, vai ter aqui os credenciais, o credentials. Vamos configurar uma nova credencial. Em seguida vai aparecer essa tela, vamos colocar aqui no domain global e clicar em global. No global, nós vamos adicionar uma nova credencial. O que vamos fazer em seguida? Vamos acessar o github.com, lá onde aparece o rostinho no início, que é da configuração, vai clicar e vai abrir aqui os settings. Esses settings são as nossas configurações. Em seguida, eu vou descer a tela até chegar aqui embaixo onde está o Developing Settings. Desce até o Developing Settings ali, depois de clicar. Vai estar no canto esquerdo da tela, vai descendo e vai aparecer isso aqui. Clicou em Developing Settings, clica aí no Token Classic, vai aparecer aqui no cantinho também, Token Classic. Apareceu o Token Classic, vamos clicar aqui, na verdade, em gerenciar, Generate a Personal Access Token. Então vamos clicar aqui, ó, gerar um token de acesso pessoal, ok? Lembra que é aqui no gerar o token de acesso pessoal. Nesse token nós vamos dar um nome para ele. Vou escolher um token, um nome, coloco aqui um período para ele expirar. Ele vai durar aí 60 dias nesse caso. Depois desses 60 dias eu clico aqui em repor, certo? Vou clicar em repor. Feito isso, eu tenho ali um Generating Token. Então ali, pessoal, quando você clicar em gerar, ele vai aparecer essa tela e aí aqui, ó, vai estar o seu token. Você clica aqui em copiar esse token, certo? Copia o token e aí em seguida você vai vir aí no acesso privado no System, que vai estar painel de controle, gerenciamento do Jenkins, credenciais, sistemas, Global Credential. E aí você vai escolher aqui Username with Password. Aqui mantém o Global Items. Coloque o nome aqui, o nome de usuário do seu Git, o seu nome de usuário do GitHub. E aquele que você colocou, aquele token que você copiou, você cola aqui em Password, certo? Desce a tela um pouco mais e vai aparecer essas informações aqui logo abaixo do password. O ID, isso aqui é importante. Copie o ID, dê um nome para esse ID. Eu mantive o mesmo nome do usuário, mas você pode ter um outro ID. E aqui uma descrição que eu só coloquei token. Em seguida, clica em criar. Todas as pipelines vão estar aqui nesse endereço que eu deixei disponível aí para vocês, tá bom? E aí eu vou mostrar detalhes dessa pipeline para vocês criarem.